isso agora. Eu vou colocar aqui agora para compartilhar a tela. Aí eu vou botar a Bíblia aqui. Pronto. Deixa eu ver. Agora foi, né? Então deixa eu ir pro versículo que eu tô aqui. Vocês conseguem enxergar aí, né? Vamos lá. Versículo 5. Então a gente vê aqui a necessidade, né? Se alguém precisar falar alguma coisa, ele levanta a mão, tá bom? Então a gente vê a necessidade de Deus para todas as coisas, inclusive quando Ele mesmo criou. Eu vou ler a partir dessa parte aqui da Bíblia mesmo, versículo 6. Ah, calma que eu me perdi. Versículo 6. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então, mesmo que a gente necessite de ver algo, ou a gente necessite que Deus faça algo específico para que aconteça outra coisa específica, Deus nunca deixou de ter o plano tão perfeitamente arquitetado que nos falte alguma coisa. Ainda não tinha chuva, mas brotava do solo. Então, a gente estava ali esperando para brotar, esperando na nossa vida, né? Esperando, quando Deus já fez tudo tão perfeitamente, arquitetou tudo tão perfeitamente, que só da gente ter fé, só da gente estar vivo, só de termos saúde, só de tudo isso já significa que mesmo que a gente não veja a nuvem vindo para regar ali os nossos planos, nossa vida, nosso coração, tudo mais, Deus deu a raiz, né? Vem lá da raiz mesmo, que é a vida dele, é o sopro dele, que é tudo que ele é. Então a gente entende assim Deus como um tudo, arquitetando tudo perfeito, para que não falte, porque a pessoa podia dizer, mas então se Deus levasse um dia a mais para trazer a chuva, tudo ia morrer? Não, porque ainda assim da terra irrigava toda a água, a água da superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó. A palavra homem vem de Adomá, em hebraico, né? Que vem do Adão. Então a gente entende isso. Na Bíblia de vocês deve ter também, quer ver aqui embaixo na letra C, os termos homem e Adão, de Adam, né, em inglês, assemelham-se à palavra terra, de Adamá, do hebraico. Então, assim, vem do pó, obviamente, da terra, e a gente entende que essa é a tradução. Do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Então, existe o homem que não estava vivo, precisava do sopro, precisava do fôlego dele. Todo mundo, crendo em Deus ou não crendo em Deus, recebeu o sopro de Deus. Quando o bebê sai da barriga, né, a primeira coisa que o bebê faz é respirar. A primeira coisa que ele faz, ele sai da água, né, ele respira. A primeira coisa que é necessário para a vida. Sem o ar, né, não se tem ali a vida. A gente entende o sopro, obviamente, como a vida especificamente. E aí, quando, por exemplo, nós temos uma morte carnal de alguém, o que que a pessoa? A pessoa tem o corpo, tem os órgãos, tem tudo ali, mas o que está faltando? É o ar, né? É esse sopro que é o fôlego da vida. Então, Adão estava lá e Deus soprou nas narinas dele. Então, a gente, desde o início, já tem que agradecer a Deus pela nossa vida. Ah, mas eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto da minha mão, eu não gosto. Desde o ar que nós respiramos, nós precisamos ser gratos a Deus pelo que Ele faz, porque até o ar que nós respiramos foi necessário que Ele nos provesse, né? E o homem se tornou um ser vivente. Então, sem ar não há a vida, né? E ele é o sopro, o vento, ele é isso. E aí ele continua no versículo 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, no lugar chamado Éden. Ele plantou um jardim neste lugar chamado Éden. Não é o jardim não se chama Éden, o lugar é Éden. Ele plantou um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que formara. Então, o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Então, tudo que é agradável para o olho. Inclusive, minha irmã fala disso bastante sobre a beleza, né? Que Deus gosta da beleza, Deus vê as coisas bonitas e Deus criou as coisas para serem bonitas. E há uma distorção hoje do que é a beleza, especificamente quando é para fazer
provocação ao que é o belo, né? O padrão beleza, cada um entende de uma forma, mas o que é o belo aos olhos? Você pode ver uma pessoa X que não está num padrão de beleza que você crê, mas quando você vê algo que não como é que eu posso explicar? Que não é o belo, por exemplo, a natureza. Você vê a natureza linda. Quando você vê uma floresta toda queimada, aquilo é um choque, porque o que é o belo é o verde, são as folhas, né, batendo umas nas outras, e tudo isso. E aí, quando você vê aquilo tudo queimado, aquilo dá um choque. Então, tudo que é o belo especificamente sendo distorcida. Minha irmã estava falando comigo esses dias. E aí ele continua. Então, todas as árvores, tudo que Deus criou, agradáveis aos olhos e boa para o alimento. Como eu falei ontem, era o vegetarianismo, né? E no mesmo jardim, no meio do jardim, desculpa, no meio do jardim, eu esqueço de andar com essa Bíblia aqui, gente. Só um minuto. Peraí. Versículo. É porque eu tenho que fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu fico perdida, calma. Então, o jardim. Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos, bom para o alimento. No meio do jardim estavam a árvore da vida. No meio do jardim tinha a árvore da vida, então uma árvore diferente, diferenciada. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, a outra, então duas árvores. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em quatro. O nome do primeiro é Pison. E ele percorria toda a terra de Avilá, onde existe ouro. Existe até hoje pessoas tentando encontrar, baseado no que Deus escreveu na palavra, onde é Avilá. Tem pessoas que entendem que por conta da separação dos quatro lados, agora que a gente vai ler, que vai ter o rio, que vai ter o outro rio, que vai ter outro rio, elas entendem que seria Israel, esse pedacinho de terra seria Israel, e aí Deus como se fosse ali e tudo mais. Então, assim, até hoje as pessoas caçam onde é que está esse ouro, porque é um lugar que só tem ouro, e existe isso até hoje, né? Só um adendo. E aí ele continua, versículo 12. Vamos ver se eu consigo fazer os dois ao mesmo tempo lendo a minha. Ele percorre, o Pison, né? Ele percorre toda a terra de Avilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. O Senhor Deus, o Senhor Deus, ai meu Deus, onde é que o que me pede? Porque eu tô olhando pra lá e pra cá, peraí, o nome do o ouro daquela terra excelente também existe o abidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, agora sim, o terceiro, que corre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, ordenou, vindo de uma ordem, obviamente, e ele disse ao homem, ele ordenou a Adão especificamente, ok? A cultivá-lo. Eu não consigo. Peraí, que alguém tá escrevendo aqui. Deixa a Dani subir, lendo. A Dani tá ocupada. Eu não sei se a Dani consegue ficar subindo. E eu Oi, amor, o que que foi? Não, minha mãe tá falando pra você ver se você pode subir a página. Mas aí eu não sei se você tá com a mão. Eu não consigo porque eu não estou compartilhando com você. É você que tá compartilhando, entendeu? Tão horrível, mas vamos lá, eu vou conseguir, calma. O Senhor Deus ordenou, eu vou voltar no 15, que daí ninguém se perde, aqui em cima, ó, 15, pronto. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Quero dar um adendo aqui. A palavra morte significa separação, né? Então, como as pessoas vão dizer assim, mas Adão e Eva não morreram assim que eles comeram, porque não houve a morte física, houve a morte espiritual. Então, a separação, eles foram separados de Deus, tanto que foram expulsos do jardim. Então, eles estavam no jardim, Deus falou para Adão
Ele não falou para Eva, ele falou para Adão, e depois a gente vai falar sobre isso, mas ele falou para Adão essa instrução: não coma deste fruto, porque certamente morrerá. Então, Deus, quando ele dá uma ordem, ele dá o certamente, podem crer, pode ter certeza absoluta que vai acontecer. Então, quando ele fala para ele que certamente morrerá, ele não está falando o fruto está envenenado, e aí você vai ter a morte carnal, né, a física. Não, é a morte espiritual, tanto que eles foram expulsos, então eles foram mortos espiritualmente, porque não tinha mais a conexão com Deus como eles tinham, né? Então, essa morte significa separação, é a do espírito. Então, eles foram espiritualmente mortos, né? Não tinha mais essa comunhão com Deus, eles não compartilhavam a mesma coisa com Deus. E aí, versículo 18, continuando. Então, o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E aí ele continua. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Então, está dizendo que Adão dissesse, estaria dito. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu, desculpa, e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse. Então, Deus falou lá em cima: não é bom que o homem esteja só. Farei, né? Futuro, farei. Então, todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto ele dormia, tirou-lhe umas das costelas. A costela na versão original significa o lado, né? A gente fala que é a costela especificamente, mas é o lado. Inclusive, deixa eu ver se tá aqui. Ó, tá aqui, ó. Ou parte de um dos lados do homem. Então, entende-se que é a costela, mas seria o lado especificamente. Fechando o lugar com carne. Com a costela que. Ah, ele fala aqui, desculpa, então a tradução fala. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem, aí tem os termos homem, ish, e a mulher, ishá, formam um jogo de palavras no hebraico. Então, são as duas versões de hebraico. Então, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Deixa eu abrir aqui só para eu finalizar. Agora eu vou parar com essa. A gente finalizou hoje. Deixa eu parar o compartilhamento aqui, que eu não sei onde é, mas estou aprendendo. Espera aí, para a gente voltar a falar. Então, como eu tiro isso? Dani, como é que eu tiro esse compartilhamento aqui dessa tela? Que eu não sei. O que foi, meu amor? O Como que é que que eu acontece? tiro o compartilhamento da tela? Quero parar. Como é que faz? Lá embaixo, põe o mouse lá embaixo. Sim. Vai aparecer aí descompartilhar. Não apareceu, não. Não É sim, apareceu? interromper compartilhamento. Aqui em cima, Tá sim, interromper. interromper. Aí, achou. Pronto. Bom, então vamos lá. Só para falar dessa parte aqui, só um minuto. Tirada por essa no pai e mãe sobre a mulher, se não era nossa carne, homem e mulher viviam luz, não, não. Não, pera. Então, né? São os ossos, carne da minha carne, será chamada mulher. Bom, eu perdi a parte aqui que eu ia falar. Vocês podem falar alguma coisa, se vocês quiserem. Se tiver alguma coisa no grupo aqui também, eu vou ler. Mas eu queria falar sobre o que era aqui.
Levou até ele e disse, então, o homem, esta sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne, essa deixará a mulher, porque foi feita. Por essa razão, o homem deixará. Então tá, para isso aqui. É o seguinte, eu vou resumir essa parte aqui. Tudo que a gente está vendo aqui na palavra de Deus hoje, agora, é o formato de como ele quis criar o mundo. Se hoje em dia a gente está falando de um mundo onde tem divórcio, onde tem XYZ, onde tem alguma alteração do que foi feito criado, onde tem, né, alguns tipos de crenças que mudam a palavra de Deus, né, que adulteram a palavra de Deus, essa é a palavra correta, porque adulteram o que foi escrito, o formato que foi criado. Aqui a gente está vendo como Deus criou o mundo. Deus criou o mundo homem, mulher, macho e fêmea, como vimos. Deus criou o mundo homem e mulher, né? Como a instituição do casamento especificamente. Deus criou. Então, tudo que a gente está vendo aqui, a gente vê como Deus criou o mundo para ser, né? Daqui para frente, houve a queda, que é o que a gente vai ler amanhã, capítulo 3, a queda. Então, tudo que houve depois disso é responsabilidade completamente do homem. Porque até então tudo era perfeito. O jardim era perfeito, a alimentação era perfeita, eles não trabalhavam, não existia morte, não existia nada. E essa informação que ele fala 25, no versículo 25, o homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha, é para a gente entender assim que depois da queda, quando veio, né, quando entrou a morte, quando entrou a queda nossa, a gente consegue entender que todas as coisas, o que Deus falou lá atrás, dessa árvore do bem e do mal. Então, todas as outras coisas que a gente sente sentimento de culpa, eles estavam nus, eles não tinham vergonha das coisas, não tinham por que ter vergonha, não tinham por que ter absolutamente nada. Mas quando entrou o pecado no mundo, quando entrou especificamente a morte, que é a separação, né, de Deus, todas as outras coisas foram trazidas junto. Então, Deus, ele gosta, ele sabe o que é o puro, ele criou o que é o puro, ele criou o que é o perfeito, ele criou e o homem foi com o tempo, obviamente, né, distorcendo, destruindo isso tudo. Mas há uma coisa que é importante a gente entender. No início da Bíblia, que é esses dois primeiros capítulos aqui agora, a gente está falando de criação. Então, essas são as únicas partes que falam sobre a criação específica do mundo, do início, início, início mesmo. Óbvio que a gente vai ver falar sobre o início, por exemplo, Lúcifer, né, que é o anjo caído, a gente vai ver isso em Isaías, mais lá para frente, tudo mais. Mas especificamente a Bíblia Sagrada inteira, ela fala sobre uma coisa chamada redenção. Então, pouco ela foca na criação. A criação é uma informação para a gente entender que, olha, foi assim que eu fiz, foi assim que eu criei. Esse é o formato que eu gostaria, que eu criei para ser, né? Independente do mundo mudar ou não, mas todo o restante, tirando esses dois pequenos capítulos, tudo isso aqui é o perdão humano. Tudo isso aqui vem do amor de Deus para que a gente tenha redenção no final. Então, esse iniciozinho aqui foi a perfeição que ele criou. Todo o restante aqui foi o que nós adulteramos, nós homens, nós seres humanos, né? Então, isso tudo aqui está falando absolutamente de Cristo para nossa redenção. Todo o restante não, esses dois primeiros capítulos fala somente mesmo de Deus criando o mundo e colocando o formato de como as coisas funcionariam, como as árvores, né, seriam irrigadas do solo, como isso, como. Então, é pouco o que a gente sabe ou o que a gente entende absolutamente do início, porque ele já explicou o que foi feito e acabou. Acabou. Agora, todo o restante a gente precisa entender a importância da Bíblia Sagrada, porque todo o restante fala do perdão, da redenção, né? Então, isso tudo aqui é muito mais importante do que a gente querer descobrir quantos milhões de anos o mundo existe, quantos milhões de anos, né, isso aqui aconteceu, e aquilo ali aconteceu, e aquilo ali. Estou falando de importância, não que seja errado alguém, né, achar alguma coisa ou pesquisar alguma coisa. Acho que é super importante, inclusive. Mas para nossa informação, não para nossa redenção. O início não fala de redenção. O início não fala absolutamente, né, nada sobre isso. Então, é importante a gente ver que a Bíblia Sagrada ela é absolutamente o reflexo do amor de Deus por nós, para que a gente pudesse ter esse perdão, para que a gente pudesse ter essa redenção e, obviamente, compartilhar, né, da eternidade com Ele em Cristo, obviamente. Agora, deixa eu abrir vocês aqui. Tá todo mundo mudo e eu acho que é uma configuração que eu fiz. Então, se vocês quiserem desmutar vocês, deixa eu clicar um por um aqui. Pera. Porque vocês podem falar se vocês quiserem falar, né, gente? Pera aí. A Dani. Ai, eu achei muito rápido, viu? Eu Oi? queria mais leitura, eu queria mais leitura. Mas é rápido mesmo. Passa rápido. Oi, Fih!
Parte bom. Oi, meu amor. O Lorenzo tá acompanhando a Bíblia, tá? Ótimo, graças a Deus. Então, a parte boa de ser rápido, né, é que a gente está se alimentando, alimentando a alma, alimentando o espírito, sabendo que é, a gente, como ser humano, não precisa ficar aflito, tem coisa para fazer. São 30 minutos que, assim, vai nos aproximando de Deus, conhecendo a essência de Deus, o caráter de Deus e o amor dele por nós. Então, é muito, muito importante esses 30 minutos, por mais que tenha passado rápido. É isso, gente. Então, eu vou ler o que vocês estão escrevendo aqui rapidinho. Peraí, exatamente. Descrever minha mulher para ser um casal, não havia malícia, não havia malícia, Josi, não havia malícia, exatamente, essa é uma ótima palavra. Mãe, exatamente, Deus criou homem e mulher, acabou muito rápido, queria mais leitura, eu também, um pouco impactante, 2 folhas apenas. Porque nós desvirtuamos tudo. Mãe, né, que falou isso. Nós desvirtuamos tudo. Eu acho que não é só. Quando a gente for ler a Queda Manhã, eu vou falar mais sobre isso, dessa curiosidade humana que a gente tem de fazer as nossas próprias coisas e muitas das vezes ignorar a voz de Deus, né? E por mais que o fruto ele fosse significado da morte, muitas pessoas, a morte, o que separa de Deus. Logo, a gente pode entender que o pecado separa a gente de Deus e é a morte, né? E assim mesmo a gente ainda continua fazendo, o mundo continua dessa forma. Mas é óbvio a gente entender que o mundo só está da forma com que ele está, porque ele está caminhando para o fim. E nada vai mudar isso. Existe um fim para isso. Então ele está encaminhando para esse fim. Não existe a gente achar que todo mundo vai se converter, que o mundo vai virar a melhor maravilha do mundo. Não vai, a não ser, obviamente, quando Cristo voltar, arrebatar a igreja e começar Apocalipse e tudo mais, aplicar o seu juízo, né? O que vai ir aqui ainda existe contra todos os povos, enfim, isso é Apocalipse, mas até então, tudo está se encaminhando para o fim. Então a gente não pode achar que alguém específico vai salvar, porque Cristo já veio para ir, para salvar. Então ele é o único que pode salvar. E quando a gente entende isso, a gente se agarra a ele. Não é as coisas do mundo que estão acontecendo, não é isso. A gente faz o nosso melhor aqui como cristão para salvar almas, não o mundo, não isso XYZ. Obviamente que a gente tem algumas, como é que fala? Eu tenho que mutar aqui, porque o seu microfone tá coisando aqui, mãe. Tá voltando para mim o áudio e não consigo ouvir. Então, obviamente que a gente precisa entender que fazemos coisas, obviamente, como cristãos, por exemplo, ajudar o outro, o próximo, amar o próximo como a nós mesmos, cuidar do que Deus criou, né, que é o mundo especificamente, mas nunca imaginando que a gente vai salvar especificamente alguma coisa, porque não há essa salvação, só existe uma, é Cristo, o restante está encaminhando para o fim. Enfim, é isso, gente, olha. Então, um beijo para vocês, amo vocês todos. Em Cristo, muito obrigada. Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser. Um beijo a todos os que estão aqui. Rose, Vi, oi Vi, Andressa, deixa eu tirar aqui, peraí. Érica, tem um iPhone que não está com nome, eu não sei especificamente. Pati, Eu também. Grazi, Josi, Filipe, Lorenzo, Tainá, Wallace, Aninha e Dani. Um beijo imenso para vocês. Até amanhã, se Deus quiser, com o capítulo 3. E amanhã vai ser maravilhoso, porque é o seguinte: amanhã é a queda, amanhã é o início da baderna que nós vemos nesse mundo acontecendo. Então, até agora, a gente entendeu qual foi a criação de Deus, como ele criou o mundo para ser, como as coisas foram criadas, e a gente poder amar a criação de Deus. Inclusive, o nosso corpo é a criação de Deus, é o templo do Espírito Santo. Então, o que a gente faz com o nosso corpo também importa para Deus, porque isso aqui é emprestado, é temporário. Então, tudo que Deus te emprestou, cuide. Então, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso coração, cuidar do nosso corpo físico, tudo isso faz parte da criação de Deus. Então, até aqui a gente viu a criação e amanhã a gente vai entender como essa criação tá existindo aí até hoje, tá bom? Beijo, Pipi, eu te vi aqui na câmera, lindo! Um beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Agora eu vou parar aqui a gravação e orem para que dê certo e eu consiga fazer isso correto.